capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a 9. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Versículo 4: E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e os ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 9: E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Oremos ao Senhor. Nosso pastor diz que quanto mais oração, mais poder de Deus. Peça para Deus falar contigo esta noite. Ele é o dono da palavra, a palavra é dele, e ele tem um poder esta noite de falar contigo. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, quero eu te louvar, Senhor, pela bendita oportunidade de estar aqui na tua presença, de poder ser o ministro da sua palavra, de ser o porta-voz e o eco da sua voz aqui nesta geração. Deus, eu quero te pedir de uma forma toda especial. Todas as terças-feiras o Senhor tem estado conosco neste culto de celebração, de adoração, nesse culto profético, Senhor. E esta noite, meu Pai, essa terça-feira, Senhor, não pode ser uma terça-feira normal. Esta terça-feira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, pela autoridade da Tua palavra, eu quero profetizar que através desta mensagem, vai ser uma terça-feira, meu Deus, que vai, Senhor, mudar a história de muita gente, que vai mudar, Senhor, a perspectiva de visão de muita gente, e que as enfermidades esta noite vão ser curadas pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, fala com a nossa alma e ela viverá para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, esta noite eu quero pregar um tema subordinado: atitudes que geram reações. Atos dos Apóstolos é a continuação de um relato bíblico e um relato histórico, a qual Lucas, o amado médico, o historiador, escrevera ao seu amigo Teófilo. Lucas escreve o evangelho que leva o seu nome a este Teófilo, e para concluir o assunto, falando sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre Jesus e sobre o evangelho, ele relata o livro histórico, o único livro histórico neotestamentário
Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro muito interessantíssimo, pois trata de vários assuntos da igreja, do crescimento, da ascensão, da descida do Espírito e da propagação do Evangelho e do crescimento da igreja na terra. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, a gente olha para o cumprimento das promessas acerca do Espírito Santo, profetizada nos textos veterotestamentários. Ao observarmos todas as profecias se cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos, você percebe a ação do Espírito Santo em se movimentar no começo ao fim deste livro. Este livro não é apenas um conto, um fato sem uma realidade, sem uma direção. É um fato verídico que até hoje em nossos dias tem testificado para nos dar testemunho dos nossos irmãos que viveram nesse tempo. Esse Atos dos Apóstolos é o livro da igreja que quer crescer. Esse Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é o livro da vida de cada crente. Esse livro deve estar inserido dentro do seu coração, porque esse livro ele não somente te ensina acerca da igreja que cresceu, da igreja que prevaleceu em meio às guerras e dificuldades da vida. Este livro deve estar dentro do teu coração, incendiando a tua mente e o teu coração para se aprofundar em Deus, para mergulhar no oceano do Espírito de Deus, para conhecer mais um pouquinho da graça de Deus que se manifesta diariamente em nossos corações. Atos capítulo 1 revela a ascensão de Jesus e a promessa dos discípulos ser revestido de poder e o cumprimento acerca de ser testemunha oculares de Cristo. Atos 2 é o cumprimento do Espírito Santo em tomar posse, tomar prioridade do coração de cada crente. Atos dos Apóstolos capítulo 2 também revela os pilares da igreja e o crescimento sobre igual desta igreja que ultrapassou os continentes e as gerações. Capítulo 3, a qual eu quero vos pregar esta noite, revela um texto muito lindo, um texto de suma importância, um texto que a gente sabe, a gente conhece de uma profundidade fora do comum. Capítulo 3 de Atos, você observa no capítulo 2, a Bíblia dizendo que os irmãos cresciam e se multiplicavam por estar firmado na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Atos 3, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, sendo a 9ª. Perceba que o costume dos judeus é orar 3 vezes ao dia. Eles começam orando 9 da manhã, começam orando meio-dia e termina às 3 da tarde. Porque o dia dos judeus é diferente do nosso. Começa às 6 da manhã e se encerra às 6 da tarde. Então eles tinham essa rotina de oração. Eles cumpriam esta rotina de oração. E até após a conversão de Pedro, após estar com Cristo, eles cumpriam o momento da oração. Pedro subia junto com João. Em primeiro lugar, havia comunhão entre os apóstolos. Perceba que eles estão juntos, indo ao templo, na hora da oração. Eles tinham e eles compactuavam da comunhão, da fraternidade. Esta fraternidade de Pedro e João não apenas começou depois do chamado de Jesus para ser os seus discípulos. Em Lucas capítulo 5, versículo de número 10, eles eram sócios no negócio da pesca. Pedro e João
tinha um negócio da pescaria. Foi nesse episódio de pesca que Jesus fez o chamado a Pedro e a João, e eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo de número 8, é Pedro e João que foi designado por Cristo a preparar a última Páscoa dos judeus para Jesus. Em João capítulo de número 20, versículo de número 3 e 4, foi João e Pedro que correram para o sepulcro da manhã do primeiro domingo da Páscoa, da manhã da ressurreição. Em Atos capítulo 8, versículo de número 14, é eles que ministram ao samaritano e que eles creram e receberam Jesus na sua vida e o batismo do Espírito Santo. O capítulo 3 revela a unidade de Pedro e João. O capítulo 3 revela a unidade entre os dois em ir à oração. Porque em todos os episódios de Jesus, em suas orações com intimidade, você percebe Pedro, você percebe João e você percebe Tiago junto com Jesus. Foi os três que mais se aproximaram de Jesus. Foram os três que mais ouviram Jesus falar intimamente. Foram os três que mais foram ousados também em perguntar a Jesus coisas acerca do reino de Deus e da sua preciosa palavra. Estava indo à oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Em segundo lugar, as atitudes do coxo. A gente vai perceber as atitudes deste coxo que mudaram a sua vida. A primeira atitude deste coxo, você percebe ela no versículo de número 3, a parte A, o qual vendo a Pedro e a João entrando no templo. Primeiro, esse coxo ele viu, ele era coxo desde o seu nascimento. Diariamente ele era levado para a porta do templo, deixado por alguém, para mendigar, para se sustentar. Mas pregador, por que ele era levado para a porta formosa do templo? A maior porta de acesso, que entrava adoradores para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. Então era uma estratégia daqueles que levava este coxo para ganhar uma renda a mais, porque sabia que quem entrava dentro do templo, o seu coração estava comovido por estar indo prestar um culto a Deus. Então facilmente eles ajudariam quem estava necessitado, precisando de algo para se alimentar. Então perceba que a primeira atitude deste coxo, ele viu João e Pedro entrando. Eu imagino, conjecturando aqui, eu imagino na minha mente que quando ele olhou para Pedro e para João, ele viu que os dois eram diferentes. Ele viu que eles tinham algo a mais para oferecê-lo, porque todas as pessoas que passaram por eles foram iguais, mas quando Pedro e João chegou, foi uma pessoa diferente, o qual ele viu. Quando ele viu, ele teve a atitude dizendo: parece que esses dois têm algo a mais para me oferecer. Parece que esses dois têm algo diferente. Primeira atitude, ele viu. A primeira atitude que devemos ter é ver. Ver. Porque se vermos, ficará mais fácil de sabermos onde estará a solução. Segunda atitude do coxo, ele pediu. A parte B do versículo 3.
pediu uma esmola. O versículo 3 em si: o qual, vendo a Pedro e a João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro e João já estavam entrando no templo. Perceba que quase que ele perdeu a oportunidade de andar. Perceba que ele quase perdeu a oportunidade de receber algo dos apóstolos. Ele chamou, ele viu e ele pediu. Ele chamou os apóstolos. Primeiro ele vê, segundo ele pede. Ele viu com os olhos, pediu com o coração. Havia uma necessidade dentro dele, havia uma necessidade com ele. A maior necessidade aqui não era financeira, que ele tanto precisava, estava lá. Mas a maior necessidade no coração desse coxo era andar pela sua primeira vez. Eu acho que era o maior sonho dele, não viver dependendo de seu ninguém para levar para a porta do templo. Porque se ele tivesse com as suas pernas boas, ele não teria que pedir alguém para lhe levar para a porta do templo, pois ele não necessitaria de ficar na porta mendigando, de ficar na porta pedindo esmola. Ele teria uma vida diferenciada. Em terceiro lugar, as reações dos apóstolos. Veja bem, o versículo de número 4. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. A primeira reação dos apóstolos, eles pararam. Mas por que eles pararam, pregador? Porque o coxo o chamou. O coxo pediu. Primeiro ele viu, segundo ele pediu. Eles estavam entrando, e quando o coxo avistou eles entrando, eu imagino o coxo levantando a mão dizendo: ei, vocês aí? E na hora Pedro e João parou. A primeira reação, eles pararam. A segunda reação, eles olharam para o coxo. Versículo 4: e fixando os olhos nele com João. Quem fixa os olhos em alguém, ele não tira a sua visão deste alguém. Essa visão está totalmente sobre esta pessoa. Então veja bem que ele fixou os olhos no coxo. A segunda reação do pedido do coxo, a segunda reação dos apóstolos ao pedido do coxo, eles olharam. O que mudou a vida desse coxo aqui foi quando João e Pedro fixaram os olhos nele. Dá-se uma ideia de que fixar os olhos é ver por completo. Pedro e João olhou dentro dos olhos daquele coxo e viu que a maior necessidade do coxo não era a esmola. A maior necessidade do coxo não era financeira. Pedro, quando olhou nos olhos do coxo, ele viu uma necessidade muito maior que ele sentia em seu coração. Só que essa necessidade que Pedro viu, homem nenhum nessa terra era capaz de suprir esta necessidade deste moço. A segunda reação, eles olharam. Porém a terceira reação, eles pediram a atenção do coxo. Como assim? E Pedro, fixando os olhos nele com João, ele disse:
olha para nós. O coxo pediu e abaixou a cabeça, estendeu a mão. Pedrão, quando fixou os olhos nele, viu a situação que ele estava. Pedro com João disse: ei, rapaz, olha para nós. Pedro queria olhar e João queria ver a sinceridade deste coxo. Ele queria ver se realmente era o que eles imaginavam, que ele estava precisando deles. E o texto é claro. E o texto é claro. Eles pediram a atenção do coxo. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, as reações dos apóstolos que geraram no coxo. Versículo 5. E ele estava atento. Parte A. Primeiro, gerou atenção. Eles pediram atenção e o coxo deu a atenção. Ele ficou atento, imaginando que já receberia alguma coisa. Segunda reação da atitude dos apóstolos que gerou nesse coxo, gerou esperança. Parte B do versículo 5. Esperando receber alguma coisa deles. Gerou-se uma esperança. Ele sabia que aquele encontro não era comum. Ele sabia que aquele encontro era diferente. Quando olhou para Pedro, quando viu Pedro e João, ele viu que aquele encontro seria um encontro diferenciado. Ele estava atento e havia esperança no seu coração. Esta noite eu abro um parêntese para te dizer: diante desse culto que nós estamos agora, estamos adorando a Deus agora, cultuando a Deus agora, como você está na sua casa? Jesus está aqui, está aí. Você já conseguiu vê-lo? Você já conseguiu chamá-lo? Você já conseguiu pedi-lo? O coxo viu. Segundo, pediu. Quando você vê, você sabe quem verdadeiramente tem o poder para mudar a sua vida. E quando você pede, você sabe que esse alguém vai poder resolver a sua situação. Quinto lugar, as ações do coxo obteve as reações de Pedro, o apóstolo, que decidiu completamente o rumo de sua história. O versículo 6. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. As ações deste coxo foram capazes de provocar uma reação no apóstolo Pedro. A ação deste coxo foi capaz de mover o coração de Pedro. O que eu acho lindo dentro desse texto aqui é que a primeira reação de Pedro é de dizer ao homem que não tinha bens financeiros. Então disse Pedro: eu
não tenho prata nem ouro. Pedro não tinha prata e não tinha ouro, irmão. Mas havia algo maior dentro de Pedro. Havia algo mais poderoso dentro de Pedro. Havia algo melhor dentro de Pedro. Havia algo maior dentro de Pedro. Pregador, mas se Pedro não tinha ouro e nem prata, o que é que Pedro tinha? A segunda reação de Pedro é a sua autoridade com Deus. Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha prata, porém Pedro tinha a autoridade de Deus. Essa autoridade que ele recebera de Cristo. No capítulo de número, se não me foge da memória, capítulo de número 16 de Mateus, se não me foge da memória, ou é o 13, quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, a minha igreja é edificada em mim, e as portas do inferno não há de prevalecer sobre ela, mas eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligares na terra, eu ligarei no céu, e aquele que você desligar será desligado. Pedro recebeu a chave da autoridade. Pedro recebeu a autoridade de Deus na sua vida. Essa autoridade, ela está sobre a igreja. Esta autoridade, ela não está somente limitada aos apóstolos, mas ela está sobre a igreja. Quando Jesus disse em Lucas no capítulo 10 e versículo de número 19, Jesus olhou para os discípulos depois de ter visto Satanás cair do céu como relâmpago. Ele olhou para os discípulos e disse: eis que eu vos dou poder para pisar em escorpiões e serpentes, e se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará nenhum dano. Esse poder que Pedro recebeu foi o poder profetizado por Marcos. Em Marcos 16 e 15, quando Jesus, perto da sua ascensão, Jesus olhou para a multidão dos seus discípulos. Jesus olhou para os 11, e Jesus olhou e disse a eles, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu acho lindo esse versículo. E estes sinais seguirão aos que creres: pegarão em serpente, pisarão em escorpiões, e aonde vocês colocarem as mãos sobre o enfermo, eles serão curados. Perceba a autoridade que ele estava, perceba a autoridade que ele tinha. Não era uma autoridade financeira que se acabaria, mas era uma autoridade muito mais poderosa, muito mais excelente, muito mais graciosa do que o ouro que ele ia receber de alguém. Então as ações deste homem geraram e Pedro, que ele não tinha bens financeiros. Segundo, ele possuía autoridade. E terceiro, Pedro possuía compaixão. Por que Pedro possuía compaixão, pregador? O versículo 7, o 6 diz: então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Agora a parte da compaixão, versículo 7: e ele,
tomando pela mão direita, o levantou. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. Você sabe o que é a compaixão? A compaixão é você olhar o estado caótico de alguém e sentir o que ele está sentindo. A dor é diferente da compaixão. A dor você olha, você para, coitado dele, coitado dela. Era o que aconteceu na parábola do samaritano. O sacerdote passou de lado, olhou e disse: coitado do bichinho, está meio morto, roubaram tudo e foi embora. O levita passou, olhou, que dó dele, mas eu vou para o outro lado, e vazou. Mas o samaritano não, ele encheu de íntima compaixão, desceu do seu instrumento de viagem, de condução, e ajudou o moço. Pedro não foi diferente, irmão. Pedro olhou a situação que ele estava. Pedro, ele sentiu o que o homem estava sentindo. Antes de você decidir alguma coisa, aprenda isso que eu vou te dizer. Você, em primeiro lugar, precisa descobrir qual é a fonte do problema. Tem muita gente dando errado porque tem decidido antes de saber aonde é a fonte do problema. Tem muitos relacionamentos dando errado porque tem pessoas decidindo quando era para observar aonde está o problema. Tem muitas igrejas que não crescem, não desenvolvem, não avança, porque em vez de analisar aonde está o problema, está decidindo o rumo da história da igreja. Tem muita gente se arrebentando na sua área financeira ou na sua área espiritual, que estão decidindo quando era para saber aonde era a fonte do problema. Já com Pedro foi diferente. Pedro primeiro observou aonde era a fonte do problema e depois Pedro decidiu mudar a história daquele moço através da sua compaixão. Quando Pedro olhou, Pedro viu que ele era de nascença coxo. Pedro viu que ele estava precisando de andar. Então Pedro olhou e disse: o problema é as pernas, o problema é a paralisia, o problema é que ele não consegue andar. Então Pedro se encheu de compaixão e Pedro estendeu a mão. Pedro estendeu a mão. Pedro estendeu a mão. Pedro estendeu a mão. E eu sinto a autoridade de Deus para profetizar para alguém esta noite. Deus está levantando um Pedro que vai te estender a mão. Deus está levantando Pedro que vai resolver e vai primeiro analisar aonde está o problema e depois vai te estender a mão. Eu sinto autoridade para dizer a alguém que me assiste agora, quem sabe está desesperado, quem sabe está passando por algo que pensa que é impossível de se passar, mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que está enviando um Pedro na sua vida, e esse Pedro vai te estender a mão. Pedro estendeu a mão. Mas pregador, por que Pedro estendeu a mão? Se ele disse:
eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. O homem já havia recebido uma ordem de Pedro. Pedro olhou e disse: eu não tenho prata, meu amigo, eu não tenho ouro, mas em nome dele, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pedro viu que aquele homem precisava de uma ajuda sua. O poder era de Cristo, o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Quando Pedro estende a mão, imediatamente os seus pés e tornozelo receberam força. Pedro estende a mão, o homem estava caído, porque o texto diz que ele levantou. Quando ele estende a mão, o moço levanta, e na mesma hora, no seu corpo, começa a gerar as reações do apóstolo pela autoridade de Deus. Em sexto e último lugar, para me encerrar, o que as reações de Pedro geraram no coxo? Primeiro, parte C do versículo 7, geraram força, receberam força. Os ossos estavam enfraquecidos, mas agora recebeu força. Segunda reação que gerou no coxo, gerou confiança. O versículo 8: e saltando, ele se pôs em pé. Ele só saltou, ele só se colocou em pé depois que ele estava confiante daquilo que ele estava recebendo do apóstolo Pedro. Esta era a profecia de Isaías 35 e versículo de número 6, a parte A, que diz que os coxos saltaria como os servos. E isso se cumpriu na vida deste moço. A terceira reação que ele recebeu do apóstolo foi a liberdade. Versículo 8: e saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele recebeu a liberdade de 40 anos de espera. Ele recebeu a liberdade que ele tanto precisava. Agora ele não estava mais dependente de alguém para lhe levar para qualquer lugar. Agora ele não estava mais dependente de estar mendigando. Agora ele saltou, ele pulou, e agora ele vai entrando no templo. Ele vai entrando no templo. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quarto, gerou gratidão e louvando a Deus. Gratidão. Ele não podia entrar no templo, mas as suas ações produziram a reação no apóstolo. E essa reação gerou força, gerou confiança, gerou liberdade. E ele agora se expressou a sua gratidão que estava dentro dele mesmo. Eu preciso concluir, mas eu preciso dizer a você que as tuas ações esta noite, as tuas atitudes esta noite, elas podem gerar reações extraordinárias na sua história.
as suas atitudes esta noite, ela pode gerar uma reação de Deus para mudar a sua história. Uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de mover o céu ao seu favor. Mateus capítulo 7, eu encerro com esse versículo, e versículo de número 7. Olha só a ação e a reação. Olha só a atitude e as reações que geraram: pedi e dá-se-vos-á. Pedi, atitude, dá-se-vos-á, reação. Buscai, atitude, encontrareis, reação. Batei, atitude, abri-se-vos-á, reação. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que tem uma atitude, tem uma reação. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedirá pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É Jesus dizendo: se vocês tiverem uma atitude, se vocês sabem dar boas coisas quando seus filhos lhe pedem, quando seus filhos têm uma atitude, e vocês sabem reagir mediante a isto, com Deus é muito maior, com o vosso Pai é muito melhor, com o vosso Pai é muito maior. Se vocês pedir com fé e com convicção, Deus vai criar uma situação e vai haver uma reação de Deus na sua história e na sua vida. Aproveite esta noite para pedir. Aproveite esta noite para haver uma ação na sua vida. Eu quero profetizar que a tua ação esta noite vai produzir uma reação do céu. A tua ação esta noite vai produzir uma reação espiritual. Se você pedir pelo Espírito Santo, se você chamar por Deus esta noite, vai haver uma reação sobrenatural na tua história. Todas as atitudes na Bíblia foram reproduzidas pela reação de Deus. Lembra da atitude de Paulo e Silas no cárceres? Eles oraram, eles cantaram, e Deus desceu como um terremoto dentro da prisão, e a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Esta noite está em tuas mãos. A tua atitude vai produzir uma reação de Deus para mudar a sua história. Adore a Deus, adore, adore. Deus jamais vão morrer. Acredita nos sonhos dele. Não pare de não pare agora, não. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando o seu sonho. Vai haver restauração do teu lar esta noite. E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquistas, unção de multiplicação.
Receba esta noite de Deus esta palavra. Receba esta noite de Deus esta palavra profética. A nossa irmã vai repetir o coro aqui esta noite. E que você receba como uma profecia da parte de Deus esta noite para a tua casa. A partir de hoje, levante a cabeça do teu lar. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Receba de Deus a presença do Santo Espírito. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu lar. Queridos, estamos chegando ao final deste culto. Eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré. Você que recebeu algo de Deus na sua vida, testemunha na página da igreja. Porque os nossos cultos estão sendo divisor de água para a história de muita gente. Eu quero chamar a sua atenção. Você que está enfermo no seu lar agora, você que precisa de um milagre impossível aos olhos humanos, eu quero terminar orando e quero te pedir, ore com fé, acredita que hoje Deus pode mudar a sua história. Quinta-feira estaremos de volta, domingo estaremos de volta, sábado à noite a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Esteja ligado com a gente, pois tem muita coisa de Deus para a sua vida. Oremos a Deus. Deus querido e Pai amado, muito obrigado por essa bendita oportunidade. Nós te agradecemos por este culto esta noite, pela tua palavra, pelos louvores, por cada um presente a este lugar, meu Deus, e aqueles que estão em casa agora, meu Deus, estão lhe apresentando os pedidos impossíveis aos olhos humanos, estão lhe apresentando, ó Deus, aquilo que eles estão necessitando, e a sua palavra nos diz, Pai, se pedirmos crendo, nós receberemos. Então esta noite eu quero te pedir com convicção esta noite, com autoridade esta noite, aonde estiver uma enfermidade alojada na vida desta pessoa, no corpo, meu Pai, nos ossos, meu Deus, na cabeça, no pulmão, no coração, aonde estiver uma enfermidade alojada agora, Senhor, no corpo desta pessoa, Senhor, que seja, quem sabe, uma enfermidade espiritual, pela autoridade do teu nome esta noite, eu quero repreender este mal, eu quero mandar esta enfermidade ir embora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te peço, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz cheia da tua presença, nos despede debaixo das tuas mãos poderosas, nos dê, meu Pai querido, mais da tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, se vocês quiserem ofertarem ou dizimarem, aí está a conta da nossa igreja. Oferte e dizima, porque vocês estão ajudando uma igreja missionária. O nosso nome missão não é em vão. Nós fazemos missão porque essa é a nossa marca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os homens e seus espelhos mágicos
só veem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só veem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. E nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu e só viu.